Oi, pessoal. Então, eu resolvi gravar esse vídeo aqui para vocês para mostrar, dar fechamento, né, no nosso capítulo, no capítulo 2. O tema ali é tempo histórico, tá? Então, a gente tá finalizando esse capítulo para a gente poder fazer uma atividadezinha avaliativa ali que vai ser online. O homem precisou sempre observar a natureza para organizar o tempo. O que ele observava? Desde o revoar dos pássaros, principalmente a questão do período de seca, períodos de chuva, e com isso ele começou a ver que isso voltava, né? Que isso era constante, passava um tempo e isso retornava. Então, a partir disso, ele vai marcar as estações do ano. E a partir disso, eles observaram que tinha as estações do ano. Então, com a observação, eles foram mais além, né? Eles começaram a observar principalmente os astros, a lua, o sol. E assim, né, marcação do dia e da noite, das semanas e até do ano lunar. Porque eles começaram a observar a notação, principalmente assim, 9 luas, tal coisa floresce, em tantas luas tal coisa acontece, volta-se o ciclo X, né? Então começou a se marcar em ciclos, né? Em períodos, em grandes períodos. Então a grande importância, né, da observação dos astros, não só dá o dia e dá a noite, né? Mas a partir disso eles fizeram toda a organização deles de calendário. A observação desses astros foi de fundamental importância. E nesse período a gente dá o nome de tempo da natureza, onde o homem observava a natureza para definir seu tempo. Mas a partir disso, o homem começa a fazer ir mais além. E aí a gente vai surgir o tempo histórico. O tempo histórico é a organização do homem, né? E para isso ele utiliza vários elementos, né? Vai marcar desde as semanas, os meses, os anos e até formar os calendários. O tempo do homem acontece em 3 dimensões. A dimensão curta, né? Duração curta, coisas rápidas. Um exemplo ali, uma votação de lei, uma partida de futebol, uma peça de teatro, um jantar, assistir um filme. Isso são coisas rápidas, imediatas, né? E de média duração, coisa que demora um pouquinho mais. A carreira de um jogador de futebol, por exemplo, o tempo de uma guerra. Teve guerra que durou 4 anos, outras duraram mais de 100. Teve a Guerra dos 100 Anos, o tempo de um governo, que é rápido. E o de longa duração. O de longa duração a gente estudou bastante quando a gente estudou sobre as permanências, que é principalmente a tradição, a cultura, os costumes. Isso demora muito para se mudar. Né? O período de escravidão no Brasil, por exemplo, foi desde 1530 até 1888, demorou mais de 300 anos. A cultura, por exemplo, as mulheres se vestem de noiva, de branco para se casar, quando ficam noivas ali, desde quando se inventou o casamento. E é um costume que ficou assim. Então, os costumes são muito difíceis de serem mudados e demoram muito tempo, às vezes milhares de anos. A gente comemora o Natal desde muito tempo. No Natal sempre se comemora dia 25 de dezembro. Isso há muito tempo. Então, só para a gente entender isso, né? Também se inventou os instrumentos para medir esse tempo. O primeiro instrumento que se inventou foi o relógio de sol ali, né? Que tem algarismo romano lá, que eles observavam as horas com a marcação da sombra que se fazia ali. Também teve a ampulheta, teve o relógio da água, que é o mesmo processo da ampulheta, só que em vez de areia é a água, até a invenção do relógio mecânico. Gente, isso demorou muito tempo. Para eu marcar o tempo e marcar esse período, eu uso os algarismos romanos, que eu vou marcar o que? Décadas, séculos e milênios. Uma década é 10 anos, um século, 100 anos
e 1 milênio, 1.000 anos. Gente, é importante vocês darem uma anotação nessa parte, porque é importante saber os algarismos romanos e ele é pouco usado, ele usa mesmo para marcação de séculos, basicamente, né? Se usa muito pouco, então acaba se ficando difícil e esquece-se, né? Então eu tenho alunos do 8º ano lá que não vai saber, pede para marcar o século XIX e fica lá perdido, não sabe? Então dá uma anotada no caderno, revisa ali, tem no livro também os algarismos romanos, dá uma revisada, tá bom? Que é importante saber. E como é que eu sei, se eu falar um ano para vocês, como é que vocês vão saber que século que é? É bem facinho, olha o esqueminha ali, ó. Quando termina em 00, por exemplo, ele é 1500, eu corto os 2 zeros finais e já falo o algarismo direto. Se é 1500, então é século XV. Se é 1700, eu corto os 2 zeros, século XVII. 2000, eu corto os 2 últimos zeros, século XX. 1200, século XII. 1300, século XIII. 1400, século XIV. E assim vai. Muito fácil. Quando se aumentar qualquer outro número, se não for o 00 no final, eu corto também e eu coloco mais um. Então, 1532, cortei o 32, 15 mais 1, 16, século XVI. 1798, corto 98 ali, os 2 últimos números, coloco 17 mais 1, igual a século XVIII. 2004, mais 1 ali, ó, corto, fico 20 mais 1, século XXI. Viu como é que é fácil? Eu dou esse exemplo assim, ó, quando a mãe de vocês fez o aniversário de vocês de 1 ano, por que estava comemorando? 12 meses de vida. Você não estava nascendo naquele dia. Você tinha nascido há 12 meses atrás. Mas daí começou a contar o ano 1. Por isso que ali, por exemplo, 2001, que século que é? É o século XXI. Entende? Porque já passou 12 meses. E assim também é. Então, sempre quando tiver qualquer número diferente do 0, eu acrescento mais 1. De 00, né? Então, ali, tipo, 2001. Só o último número que é 1. Então, eu corto os 2 últimos números e acrescento mais 1. 1901, século XX. Então, assim que vai, tá? O calendário também tem ali no assunto de vocês. O nosso é chamado calendário cristão. Ele é chamado cristão, o próprio nome fala, porque o marco inicial desse calendário, para a contagem dele, foi o nascimento de Cristo. A partir do nascimento de Cristo, começou a contar-se o ano 1. E então hoje a gente está 2020 anos depois do nascimento de Cristo. Então, por isso que ele é chamado de calendário cristão. Mas não é o único calendário, existem muitos outros calendários. Esse exemplo que eu dei ali é o calendário chinês, né? Mas tem outro calendário ainda. O livro de vocês traz bem certinho lá, que vocês podem ler, tá? Lá sobre os calendários. Então, lá tem o calendário, ó, página 36 e a página 37 fala do calendário judaico, que conta o ano desde o surgimento do primeiro homem na Terra, né, que seria a ideia de Adão e Eva, né, segundo a Bíblia, né, que a Terra teria 4.500 anos. E então eles contam a partir do primeiro homem, né, da primeira ideia ali. Então seria 3.760 anos antes de Cristo. E eles não consideram Cristo como um marco para eles. Então eles contam direto. Então eles estariam no ano 5.780 depois de Cristo. Que daí soma-se, né? Dá para entender isso bem lendo a página 37 novamente, gente. Também tem o exemplo do calendário islâmico, que daí já é um pouco diferente, que ele conta 622 anos depois de Cristo. Por quê? Porque o marco deles é o nascimento de Maomé. Nem é o nascimento, é quando Maomé funda a cidade de Medina. Ele vai para a cidade de Medina, que é a capital, né, deles lá.
E como eles tinham esse religioso, vamos dizer assim, chamado de Maomé, como vamos dizer, sendo a figura mais importante, então eles contam o calendário deles a partir de Maomé indo para Meca, para Medina ali, né? Fundando essa cidade. Também pode reforçar isso na leitura da página 37, tá bom? Então, só para exemplificar para vocês que existem outros calendários. Por exemplo, existe o calendário asteca, o calendário maia. Então, o mundo ocidental usa o calendário cristão, mas o mundo oriental tem muitos outros calendários. Ele não é o melhor, não é o pior. Só é um calendário entre outros, ok? É o mais usado, né? O AC, antes de Cristo, sempre é obrigatório. O DC não é obrigatório. O DC a gente já entende que a gente está no ano de 2020, depois do nascimento de Cristo. Então, por isso que a gente não precisa colocar a sigla, mas o AC é obrigatório. Calendário gregoriano, né? Ele foi também é chamado de calendário cristão, é o mesmo que calendário gregoriano, porque o calendário foi criado, vamos dizer, organizado, pensado pelo Papa Gregório, isso já no século XIII, tá bom? Então, o calendário ele segue o ano solar, que é 365 dias, 5 horas e 49 minutos, né, que é o tempo que a Terra leva para fazer o contorno em volta do Sol. Só que, para não ficar quebradinho assim, e a gente comemorar o 1º de janeiro ao meio-dia, meia-noite lá, né? Então, para não ficar quebrado assim, a gente soma-se, deixa juntar esses dias, essas horas, que vai formar um dia, que vai acrescentar no mês de fevereiro, e vai ser chamado de 4 em 4 anos, vai ser chamado ano bissexto, onde o mês de fevereiro passa a ter 29 dias. Tá? E então assim, para facilitar, né? Como mesmo a rotação da Terra, que não é 24 horas, um dia perfeito. Ele é 23 horas e 56 minutos. E já sobra um pouquinho ali de minutos, que aí vai somar essas horas do final do ano, que vai somar-se esse dia do mês de fevereiro a cada 4 anos, chamado de ano bissexto. Pessoal, isso o professor de geografia reforça com vocês, o professor de ciência reforça. E é bem tranquilo de entender, tá bom? A história, para facilitar a contagem dela, ela foi dividida em grandes períodos, para não ficar muitos anos ali, né? Então foi dividida em grandes períodos. O primeiro período é chamado de pré-história, e ela nem está dentro da história, né? Porque é pré, é antes da história. Ele tem 3 subdivisões, que é o paleolítico, o neolítico e idade dos metais. Vou falar um pouquinho mais nessas subdivisões. O paleolítico é a idade da pedra lascada, ou pedra velha. Né? Nesse período, as pessoas viviam, né? Os hominídeos ali, eles, gênero homem, vivia nas cavernas, desenhava nas artes rupestres lá, ele era nômade, ele não fazia casa nem nada, ele ia ficar mudando. E ele vivia simplesmente da caça e da coleta de animais e frutos, tá bom? Então, era o que ele fazia. Ele descobriu, na verdade, o fogo. Aí, quando ele descobre o fogo, ele começa a se organizar melhor, né? Poder habitar regiões frias, afugentar animais. Então, é uma grande descoberta para eles o fogo. E a única ferramenta que eles utilizavam era de pedra lascada. Eram umas ferramentas bem rudimentares. Esse que está ali, a professora errou a imagem, tá? Depois que eu vi, tá bom? O neolítico é a idade da pedra nova, ou pedra polida, que também é um outro nome que se dá. Nesse período, os habitantes eles descobrem a agricultura. Então, quando você planta alguma coisa, você precisa ficar cuidando dela, não dá para sair, né? Senão vai virar tudo mato e vai morrer tudo. Então, eles ficavam ali, né? Cuidando. Quando eles ficaram cuidando, eles ficaram sedentários. Eles pararam de
buscar alimentos. Eles ficaram ali, plantavam e começaram a cultivar. Se eles ficavam no lugar, a família começou a aumentar. Então, começou a surgir as pequenas aldeias. Começaram a se organizar pequenas aldeias que mais tarde vão se tornar as cidades. E o último período ali é a idade dos metais. Já o próprio nome diz, é quando eles dominam os metais. Foi um período longo, né? O último metal a ser dominado foi o ferro. Gente, eu vou falar um pouco mais desses períodos que logo para frente a gente vai voltar no período paleolítico, neolítico, idade dos metais novamente. Eu só estou dando uma exemplificação desses períodos para vocês aí, tá? Então não precisa se apavorarem não, beleza? Aqui tem uma chargezinha ali só para comentar que o grande marco do final da pré-história a descoberta, a invenção, né? Que isso foi inventado, a invenção da escrita. E aí, quando inventa-se a escrita, começa a história. Eu vou passar esses slides mais rápido, porque vocês têm todas essas anotações iguaizinhas, não tem nada de diferença na página 43, tá bom? Então, eu só vou falar e vou me deter mais no último slide. Então, a história ela é dividida em outros períodos. Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, as grandes navegações, a Mona Lisa, os reis, né? Idade Moderna e a Idade Contemporânea, que é os dias atuais. Você vive hoje na Idade Contemporânea. Aí, pessoal, basicamente são esses períodos que estão aqui, ó. Não é 3, né? São mais. São 4 períodos da história mais a pré-história, que daí dá 5. Mas a pré-história está em azulzinho ali porque ela conta separado. A pré-história, como eu falei para vocês, é o período mais longo, ela demorou 10 mil anos. A Idade Antiga, ela vai demorar ali ó, de 4 mil anos até 4.476 anos, ela dura. Dura metade da pré-história, né? Bem metade, né? Bem pouquinho, né? Menos da metade. Então, a Idade Antiga e a pré-história é o que a gente estuda no 6º ano, tá? Isso que vocês vão ver. A Idade Média, ela começa quando termina a queda de Roma. Roma foi um grande império. Quando Roma cai, começa a Idade Média. A Idade Média é o período da igreja muito forte, a igreja mandando, a igreja é o símbolo. A igreja tem que lembrar da Idade Média e pensar na igreja forte. Na igreja cristã, na igreja católica muito dominante, dominava as pessoas. Esse período durou 1000 anos. Esse é o assunto do 7º ano. A Idade Moderna é quando a igreja quebra, vamos dizer, a igreja cai um pouquinho, perde um pouquinho da sua força, com a queda de Constantinopla. Tá vendo a queda de Constantinopla? 1453, século XV. Quando cai ali a queda de Constantinopla, começa a Idade Moderna. A Idade Moderna é assunto do 8º ano. O 8º ano estuda. É a Revolução Industrial, grandes revoluções, Iluminismo, Renascimento e tal. Um monte de coisa ali, né? O 8º ano vai estudar. Quando acontece a Revolução Francesa, no ano de 1789, século XVIII, acaba ali, começa a Idade Contemporânea. A Idade Contemporânea é o que a gente vive hoje. Ela vai desde de 1789 até os dias atuais. 9º ano. As guerras. Tudo que vocês querem estudar, né? Todo mundo me pergunta das guerras. Quando que eu vou estudar? No 9º ano, na Idade Contemporânea. E agora vai ser mais acrescentado a pandemia do coronavírus também para ser estudada na Idade Contemporânea. A pandemia lá da peste negra se estuda na Idade Média. Então, para vocês verem que é dividido em períodos, para quê? Para facilitar o estudo. Beleza, pessoal? Então, era isso. Eu queria reforçar com vocês essa ideia da correção do vídeo, da correção. E eu espero, assim, que tenha ajudado vocês, tá? Dá uma revisadinha ali para a gente fazer a provinha, beleza? Beijo, fica com Deus, eu tô com saudade de vocês. Abraço.